1 Pedro, capítulo de número 3, versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Mulheres, sedes vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior no coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que se a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida como um no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações até aqui. Amém? O tema de Pedro aqui, ele está falando justamente sobre o relacionamento saudável que deve haver entre o homem e entre a mulher. Mas aí a gente precisa voltar para o contexto. O contexto dessa primeira carta de Pedro é aquele contexto que você já sabe. A igreja estava vivendo como forasteiros e peregrinos nesse mundo, e essa perseguição não é ainda aquela perseguição instalada por Nero depois do ano 64, quando Roma pega fogo. Não, essa perseguição é uma perseguição realizada pelos povos pagãos. Guarde essa informação, por favor, no seu coração. A igreja que é peregrina, que é forasteira, que Pedro está escrevendo aqui, sofre uma perseguição justamente dos povos pagãos. Por que a perseguição dos povos pagãos? Porque essa igreja é uma igreja nova, é uma igreja recém-fundada. E nessa igreja recém-fundada, ela é fundada no meio de um povo completamente atolado no paganismo, serviam outros deuses, várias divindades. E aí, essa informação te ajuda a entender por que Pedro fala tanto aqui sobre algumas recomendações para as mulheres e poucas coisas para os homens. Se você prestou atenção aqui, você vai ver que Pedro usa 6 versículos para orientar as mulheres e apenas um versículo para orientar os homens. Por que isso acontece aqui? Porque nesse contexto de paganismo, onde a igreja está sendo perseguida, grande parte desta igreja é composta por mulheres que também vinham das religiões pagãs e que se converteram à fé cristã. Porém, os seus maridos não. Os seus maridos continuaram sendo pagãos. E agora nós temos mulheres cristãs casadas com homens que são da religião pagã e que nesse burburinho todo a igreja está sendo perseguida. E aí, assim, nesse contexto todo, obviamente, a instituição família, ela é profundamente atingida por toda essa perseguição. Muitos casais pagãos que tinham a experiência de conversão, como era o caso dessa esposa, mas agora ela tem que, casada com seu marido, que é pagão, declarar a sua fé em Jesus. O que acontecia? 2 coisas na cabeça dessas mulheres. Primeira, ou ela sofria uma pressão do marido para que ela abandonasse a fé em Jesus, ou ela sofria uma outra pressão do marido, dizendo que ele a abandonaria se ela não renunciasse à sua fé em Jesus. Então veja, entenda o porquê que aqui nesse contexto Pedro se dedica tanto em orientar a esposa e não tanto o homem. Nessa conjuntura toda, Pedro tem que trazer uma palavra para as mulheres e também uma palavra para os maridos.
Só que daí, se a gente for olhar a Bíblia um pouquinho para trás, a gente vai ver no capítulo 2, você vê que Pedro introduz esse ponto central no capítulo 2, no versículo 13, onde ele diz que nós devemos ser submissos nas nossas relações sociais e políticas. Por quê? Porque todas as autoridades são instituídas por Deus, lembram? Então nós devemos ser submissos às autoridades constituídas, desde que essa autoridade esteja cumprindo com o seu propósito. Quem se lembra qual que é o propósito da autoridade instituída por Deus? São dois. Primeiro propósito. Como? Isso. Qual que é? Fala mais alto. Exatamente. Fazer o bem. E a segunda responsabilidade da autoridade? Punir o mal. Fazer o bem e punir o mal. Nós devemos ser submissos às autoridades, desde que essa autoridade puna o mal e faça o bem. Se essa autoridade não fizer isso, ou seja, se ela inverter isso, a igreja levanta-se como voz profética para denunciar isso, porque isso é contra as escrituras. Ele está ali não porque é uma autoridade absoluta, não é uma autoridade divinizada, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a obedecermos e sermos submissos às autoridades que cumprem com esse propósito, fazer o bem e punir o mal. E aí no versículo 18, capítulo 2 de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18, diz assim, servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cortado, mas também ao perverso. Pedro aqui mostra que a submissão deve acontecer também nas relações de trabalho e nas relações domésticas. Porque é claro aqui, meus irmãos, que Pedro está num contexto onde a escravidão é permitida, onde a escravidão ela faz parte da época. Havia nesse período, só no Império Romano, mais de 1 milhão de escravos, entre escravos que foram feitos de guerra, ou escravos que foram escravizados por não pagarem as suas dívidas, os seus impostos, mais de 1 milhão de escravos apenas no Império Romano. E aí Pedro vai dizer que os servos, esses escravos, que agora se converteram. Gente, o contexto aqui é de evangelização. Tem uma galera que não era discípulo de Jesus e que agora, sendo ministrada e pregada pelos apóstolos, se converteram à fé cristã. E esses escravos, esses servos que agora se converteram a Jesus Cristo, Pedro vai dizer, eles devem ser submissos ao seu Senhor, mesmo se esse Senhor for cruel. Por quê? Por que ser submisso a um Senhor, mesmo quando ele está sendo... Vai com a mamãe, filho. Ele está sendo cruel. Ele vai dizer, é melhor sofrer injustiça por causa da sua fé do que se rebelar e dar mau testemunho. Mas é complexo isso aí, né? Vamos entender um pouquinho melhor isso aí daqui a pouco, tá bom? E aí, finalzinho do capítulo 2, ele parte para o exemplo maior de submissão, que ele vai usar o exemplo de Cristo. Ele diz que Cristo é o exemplo maior de submissão, porque ele, sendo Deus, ele foi submisso. E aí a gente chega no capítulo 3, versículo 1. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler esse texto várias vezes. E o texto inicia, capítulo 3, dizendo, mulheres, sede vós igualmente. Espera aí, irmãos, igualmente a quem? Exatamente, igualmente a Cristo. Ele trata de submissão ao governo, ele trata submissão ao trabalho e nas relações, ele trata de submissão como um exemplo maior que o exemplo de Cristo, e agora ele diz, mulheres, igualmente vós sejam submissas. Veja que aqui a submissão não é uma questão específica de uma única área. A submissão abrange todas as áreas da vida cristã, o governo, o trabalho e o nosso lar. E aí assim, a gente precisa fazer um pacto aqui para a gente não se perder. Primeira coisa, você não pode esquecer de tudo aquilo que Pedro já disse até aqui, e você não pode pegar o estudo de hoje como sendo algo restrito para as mulheres, e apagar tudo que você já viu e o que você vai ver ainda. Pedro vai falar sobre muitas coisas. Hoje ele fala sobre a submissão no aspecto do lar. Mas você não pode esquecer tudo que ele já disse e ainda o que ele vai ensinar. Por quê? Porque você pode ter a sensação, que se você isolar esse texto, que ele está dizendo, existe isso, não sei, tudo aquilo que ele já falou. Então vamos fazer esse pacto, tá?
Esse texto é mais uma porção de um todo, que a gente vai juntar tudo para a nossa compreensão ser maior. E aí você percebe que ele deu maior atenção às mulheres, certo? Você percebeu aqui nesses 7 versículos? Antes que vocês já se irem contra mim e contra o Pedro, vamos entender que o fato dele ter gastado 6 versículos para falar com as mulheres e 1 versículo só para falar com os homens, não significa absolutamente preconceito algum, sabe por quê? Porque se você pegar Paulo falando, o apóstolo Paulo, a gente fala Paulo como se fosse um qualquer, né? O apóstolo Paulo falando sobre a família, ele vai bater muito mais no homem, ele vai falar muito mais, gasta muito mais tempo falando dos homens do que para as mulheres. Então, se você achar que aqui Pedro está falando com as mulheres porque as mulheres dão muito trabalho, então lá Paulo está falando mais com os homens porque os homens dão mais trabalho. Não é esse tipo de leitura que você precisa fazer na Bíblia. Você precisa fazer a leitura da Bíblia, que a Bíblia trata desses assuntos de forma equilibrada. Ora ela pondera-se mais em aqui, ora ela pondera-se mais acolá. Por isso nós não podemos pegar um texto isolado, aplicar na nossa vida sem entender o contexto, ok? Até aqui, beleza? Então, não é nenhum tipo de preconceito. Até porque, se fosse assim, se houvesse essa discriminação, a Bíblia se contradiria. E eu vou mostrar para você que isso não acontece. Vamos lá. Aqui Pedro está falando sobre a submissão da mulher no contexto do lar. E aqui ele dá algumas ordens sobre o mesmo tema. Qual devem ser as atitudes da mulher cristã? E a primeira atitude da mulher cristã que Pedro vai falar aqui é que ela deve ser submissa. Só que a submissão da esposa ao marido, ela é um mandamento. Versículo 1 ele começa: mulheres, sedes vós igualmente submissa ao vosso próprio marido. Essa palavra submissão, eu sei que para algumas pessoas hoje chega a dar urticária de ouvir. Chega, sabe, se contorcer assim. Porque o mundo contemporâneo acha que esse versículo tem cheiro de naftalina, tem cheiro de alfazema. Você está entendendo a alusão aqui, né? Esse texto foi escrito naquela época, ele fazia sentido naquela época. Hoje o mundo mudou, as pessoas mudaram, a sociedade que a gente mudou não é a mesma sociedade com aquela padronagem social dos dias bíblicos. Então, esse texto aqui não vale mais. Eu já ouvi gente falando sobre isso. Mas a questão é que para nós cristãos, nós que somos de Jesus, nós não cremos que a Bíblia foi a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Amém, que bom que eu não estou sozinho. Então a gente entende que a sociedade muda, os conceitos mudam, as pessoas mudam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda coisa que a gente precisa entender é o que não é submissão. Aí eu quero que você preste bastante atenção e segura na cadeira aí. O que não é submissão? Porque muitas vezes a pessoa escuta essa palavra submissão e qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? No geralzão, submissão é o quê? O que você pensa, Maraísa? Submissão para mim é autoridade. Aqui, ó. Vem cá, Maraísa. Vem cá, porque eu estou mandando, sou marido. Geralmente a gente pensa em submissão. Você é um capachozinho. Você está abaixo, por favor, você está para baixo aqui. No grau, eu estou aqui, você está cá. Então, por favor. No geral, as pessoas têm esse entendimento. Então, vamos entender o que não é submissão. Primeiro, submissão não é inferioridade. Submissão não é inferioridade. Se você abrir 1 Coríntios 1, pedir para a Carol jogar na tela ali, 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 13. Perdão, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 13. Diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Vamos repetir junto? Olha lá, 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Se você entender aqui que esse cabeça é um ser que é superior, você vai criar um problema teológico muito grande. Porque o que o texto diz?
que Deus é o cabeça de quem? De Cristo. O texto diz: Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Se eu entender que o cabeça é alguém que é superior, qual que é o problema que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que Cristo, o Deus Filho, ele é inferior ao Deus Pai, porque o Deus Pai é o cabeça do Deus Filho. Então, se eu entendo que o cabeça é algo que é superior e o resto é inferior, eu pergunto a você: a divindade de Jesus é inferior à divindade do Deus Pai? Que Deus é esse que nós servimos? Sendo que a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma essência, têm a mesma substância, eles são co-iguais, eles são co-eternos, eles são co-substanciais. Então veja, submissão não é inferioridade. Então a questão de ser submisso, a questão do homem ser o cabeça, é uma questão de funcionalidade, é uma questão de funcionalidade e não de superioridade. Não existe isso. Ser submisso não é ser inferior. É isso que a Bíblia ensina. O resto é conversa. Segunda coisa, o que não é submissão? Submissão não é subserviência. Submissão não é isso. Ou seja, não é submissão cega, a todo custo, de qualquer jeito. Não é submissão absoluta, de qualquer maneira. A mulher deve ser submissa ao seu marido dentro dos valores que Deus ensinou, não diante dos valores que a sociedade ensinou. A mulher deve ser submissa ao seu marido dentro dos princípios que Deus estabeleceu. Infelizmente, hoje em dia, muitas pessoas, em nome desse texto, ensinam barbaridades, como eu, por exemplo, vi um vídeo de um pastorzão famosão aí dizendo o seguinte: cabe à mulher obedecer o seu marido e o homem arca com as consequências. Ouvi isso aí. A mulher deve obedecer o marido e o homem deve arcar com as consequências. Isso é tudo menos o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso. Não deixe isso entrar no teu coração. Porque, pensa comigo, imagine que o marido exija que a mulher faça alguma coisa, que essa coisa que ele pede fere os princípios e os preceitos de Deus. A mulher tem que obedecer? Não. Não tem que obedecer. Ah, pastor, mas e a Sara? A mulher do Abraão? A Bíblia diz que a Sara mandou Abraão se deitar com Agar, a serva, a escrava. E ele foi lá e obedeceu. Ele foi lá e se deitou com a escrava. O que a Sara disse era de acordo com os preceitos de Deus? Não. Abraão foi lá e obedeceu. Está errado. Fato é que teve consequências terríveis. Uma delas que a gente estava conversando aquele dia, Patrícia, sobre a origem dos povos árabes, etc. Então, ele obedeceu, mas está errado. E o contrário também aconteceu. Mas o Abraão mandou a Sara mentir, dizendo que ela era não esposa dele, era irmã dele. Ela foi lá e obedeceu. Ela mentiu, dizendo que era irmã dele. O que aconteceu? Foi parar dentro do harém do faraó. Quase que o faraó se deita com a mulher do Abrão, por causa da mentira. Está errado. Está errado. A Bíblia não camufla o erro das pessoas. Mas não entenda esse erro como um incentivo a fazer a mesma coisa. Pelo contrário, ali quando o Abrão disse: Sara, eu tenho medo do faraó, ele vai matar a gente. Fala que você é minha irmã. Ela devia ter confrontado o marido dela. Ela foi subserviente ao marido dela. Ela devia ter falado: Abraão, eu não vou fazer isso, eu sou tua esposa, nós tememos a Deus. Deus nos chamou para sair da nossa terra, para nos fazer um grande povo, e você quer que eu minta? Que cara eu vou ter diante de Deus? Mas ela não fez isso. Ela foi submissa? Não, ela foi subserviente. Ela foi submissa a qualquer custo, e não é isso que a Bíblia diz. Estamos falando aqui mais com adultos, né? Tem umas crianças aqui que eu vou evitar esse exemplo, então. Mas vamos pensar, vou falar por parábolas, para que, falando por parábolas, vocês entendam. Vamos supor que o teu marido pede para você, irmã, lá, diante de 4 paredes, para você fazer alguma coisa que você não quer. Você não pode ser subserviente. Porque se aquilo que ele pedir para você ferir os preceitos da palavra de Deus, que é clara, principalmente sobre sexo, você falando por parábolas, né? Então, não é submissão cega. Se
o pedido for contra os preceitos de Deus, não faça. Se você fizer, muitas vezes alguns maridos pedem para a esposa fazer coisas que são agressões físicas, psicológicas, morais. Então, submissão não é subserviência. Deu para entender isso? Não entendi, pastor, eu explico de novo. Ok? Ok, então. Terceiro, submissão não é submissão de gênero. De gênero. Versículo 1, olha o início do versículo, diz: mulheres, sede submissas a quem? A vosso próprio marido. Não é submissão ao ser masculino, ao gênero masculino. Não é submissão ao homem. Nenhuma mulher deve ser submissa a qualquer homem na rua, ou no trabalho, ou qualquer lugar. É submissa ao vosso próprio marido. Ah, você tem que me obedecer, tem que ser submissa. Por quê? Porque você é mulher e eu sou homem. Mentira do capeta, a Bíblia nunca disse isso. Não. Ah, mas é o meu patrão. Minha irmã, você tem que ser submissa ao seu marido. A Bíblia é clara, ao vosso próprio marido. Não é submissão de gênero masculino. Eu vi com os meus próprios olhos, ninguém me contou, eu estava lá. Duas crianças brincando na sala. Brincando não, assistindo televisão na sala. Um menino e uma menina, mais ou menos da mesma idade, pouco tempo de diferença. E o menino queria assistir um programa e a menina queria assistir o outro programa. Chegou um dos pais e falou o seguinte: dá o controle para o menino, porque ele é homem, ele escolhe. Rapaz, eu fiquei, caramba. Deu vontade de falar, mas aí o ambiente não era propício, sabe? Cocei assim, engoli, porque não é assim. Não é submissão, meus irmãos, de gênero, está errado. Não é feminino versus masculinos, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que marido e mulher foram criados da mesma maneira. E foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que a Bíblia ensina em Gálatas capítulo 3, versículo 28, é que para Deus, homem e mulher são a mesma coisa a respeito da salvação. É a mesma coisa. A Bíblia ensina que tanto o corpo do homem quanto o corpo da mulher são templos do Espírito Santo de Deus do mesmo jeito. Então não tem esse negócio de que o homem é maior, o mais importante. A Bíblia não ensina isso. Submissão é funcionalidade, não é superioridade, não é inferioridade. E é por isso que existem hoje os dois grandes desvios: o machismo e o feminismo. Os dois estão errados. Existem esses desvios, essa falta de equilíbrio, essa disputa. Não porque o homem é maior, não porque a mulher é mais forte. Não existe isso, não existe isso. Submissão não é uma questão de gênero. E aí a gente entra numa outra questão, que ainda o verso 1 nos deixa claro. Submissão da mulher deve ser exclusiva. Exclusiva a quem? Ao vosso próprio marido. Não venha outro homem exigir: eu quero que você seja submissa. Você não tem, mulher, não tem obrigação de ser submissa a nenhum outro homem a não ser o seu marido, dentro de uma funcionalidade. Mas pastor, por que isso? Porque Deus, meus irmãos, é um Deus de ordem. Deus é um Deus de organização. Por isso que a própria Trindade, o Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, diz que Deus Pai é o cabeça de Cristo. Na casa de Deus não pode ser bicéfala. Ela não pode ser nem bicéfala, duas cabeças, e nem acéfala, sem nenhuma cabeça. Então, o Deus que é um Deus da ordem estabelece que o homem precisa assumir o papel de liderança dentro do seu lar, e isso é muito mais responsabilidade do que privilégio. Muito mais responsabilidade do que privilégio. Quando o homem entende qual é o seu papel no lar, ele percebe que isso é muito mais responsabilidade do que privilégio. Entendeu o que não é submissão? Então, vamos entender como que deve ser a submissão. Lembrando desse contexto, Pedro está falando para mulheres que vieram do paganismo, se converteram à fé cristã, os maridos continuam sendo pagãos e esta igreja está sendo perseguida. Primeira coisa, a submissão da esposa ao marido, ela é exemplificada. Verso 1 continua dizendo lá, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, para quê? Para quê? Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho.
E eu quero dar ênfase aqui nessa expressão: mulheres, sedes vós igualmente. Igualmente a quem? A Jesus, a Cristo, ok? Assim como tem submissão do governado ao governante, assim como tem submissão no contexto do trabalho do servo para o seu senhor, assim como Cristo se submeteu, a mulher também se submete. E aí, se você for olhar no versículo 7, que é aí quando Pedro vai falar com o marido, ele diz o quê? Vós, versículo 7, maridos, vós igualmente. Ou seja, igual mulher. Não tem dois pesos e duas medidas, não. O padrão de Deus não tem um peso para a mulher e não tem um peso diferente para o homem, não. É igual. Igual. Então, o que significa que a submissão da esposa ao marido é exemplificada? A gente vai entender isso no versículo 2. Quando a gente entende que a esposa, quando ela é submissa e a sua submissão é uma oportunidade. Versículo 2. Vamos ler o versículo 1, a parte B. Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Por favor, não entenda que aqui Pedro está aprovando, que Pedro está incentivando o casamento misto, porque não é isso que Pedro está fazendo. O que é o casamento misto? O marido crente se casa com a mulher não crente, ou a mulher cristã se casa com o marido não cristão. Não é isso que Pedro está fazendo aqui, ele não está incentivando o casamento misto. O contexto aqui é de uma igreja nova, fundada no meio do paganismo, aonde alguns se convertem à fé cristã. E aí você sabe, a gente vê isso, não é uma regra, mas a maioria das vezes parece que a salvação no lar começa sempre pela mulher. Geralmente, não sei se é porque as mulheres são mais sensíveis, não sei. Mas aqui nesse contexto, as mulheres se convertem e os maridos continuam no meio do paganismo. E vamos dar um exemplo aqui, vamos pegar os nomes mais comuns no Brasil. José e a Maria, figuras fictícias, o José e a Maria. Quando o José e a Maria se casaram, eles eram os dois pagãos, os dois. Depois que eles se casaram, a Maria se converte ao Senhor Jesus e o José permanece pagão. E agora, o que fazer, Maria? A Maria abandona o José porque o José é pagão? Sim ou não? Não. Então, a Maria prega todo dia para o José dizendo, se você não se arrepender, você vai para o inferno, se arrependa, senão você vai para o inferno, se arrependa, senão eu vou te deixar, se arrependa. Sabe que a Maria prega? É assim? Também não. O que Pedro está dizendo aqui, versículo 1 e 2? Ele está dizendo, Maria, para ganhar o seu marido, ganhe-o não com palavras, não com discurso, mas com o exemplo, com a sua postura de uma mulher transformada, com a sua postura de uma mulher cristã. Ele está dizendo, olha, não é com muito falar, ele usa até a palavra aqui, sem palavra alguma, né? Sem palavra alguma. Não é que a mulher não pode falar, não é que a mulher não pode pregar, é que Pedro dá ênfase aqui, que num casamento onde um se converte e o outro não, o ideal é a sabedoria. O ideal é falar menos e viver mais. O ideal é deixar o testemunho seja mais eloquente do que as nossas próprias palavras. Por quê, meus irmãos? Se você parar para pensar, nós observamos muito mais as pessoas do que nós ouvimos as pessoas. Você para muito mais para ouvir, para ver, observar o exemplo de alguém, do que para ouvir alguém falar alguma coisa. É ou não é? A gente ouve menos do que a gente observa. E o grande problema que muitas vezes impede a conversão na nossa família é que o não convertido, muitas vezes olha a vida do convertido e diz, mas para ser o crente igual você, eu prefiro ficar do jeito que eu tá, do jeito que eu tô. E aí, sabe, às vezes se prega demais e se desprega tudo que está sendo pregado através da vida, através da conduta. E aí, quando a pessoa que está observando percebe que não há coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se vive, isso se torna um fator prejudicial à evangelização daquela família. Amém ou não amém? Você está entendendo? Então, ele está dizendo o seguinte, você está falando de Jesus, mas aí
O jeito que você vive é pior do que eu? Ah, você está me falando tanto de Jesus, mas você briga mais comigo do que eu brigo com você? Então, por isso que ele diz, olha, é a submissão que vai ser uma oportunidade de você ganhar o seu marido através da sua vida, através da sua postura. Através da sua postura. E aí, depois que Pedro trata dessa questão da submissão, aí ele chega no versículo 3. E aí Pedro vai falar da beleza externa da mulher cristã. Eu me lembrei agora de um exemplo que eu não li o livro todo, porque tinha só uma parte traduzida, um livro que foi eu não sei se hoje foi traduzido para o português, mas ele era em inglês. E eu fui lendo na época do seminário com certa dificuldade, porque eu pegava a versão em inglês para traduzir no Google e aí não dava muito certo, porque você sabe que o Google vacalha um pouquinho, né? Mas eu li o início desse livro, a parte que ele falava do testemunho. É um livro chamado God on the Zulus, Deus entre os Zulus. É um livro que vai falar sobre o avivamento que houve em 1930, por aí, 1937, na África do Sul. E aí diz que o missionário estava lá numa espécie de tenda que era armado para a pregação da palavra. E aí, após um culto, ele percebe que uma mulher está ali na frente chorando. E ele chega nela e pergunta, o que aconteceu? Eu falo assim, o que acontece é que o meu marido é um demônio. Ele bate em mim, ele bebe, ele chega bêbado em casa, ele bate nos meus filhos, esse é meu problema. O pastor orou pela mulher. Ela foi para casa. No outro dia, depois do culto, a mulher estava de novo na frente da igreja chorando. O pastor vai lá e pergunta, qual é o seu problema? Ela diz, não, meu problema é o meu marido, porque ele é um demônio. Ele bateu de novo em mim, chegou bêbado em casa ontem, bateu em mim, bateu nos meus filhos. O pastor orou com ela novamente, chorou e tal, e ela foi para casa. No dia seguinte, está de novo a mulher lá no banco da frente chorando, o pastor chega lá, qual que é o problema? O problema é meu marido, porque nessa madrugada ele chegou mais tarde ainda, mais bêbado ainda, e bateu em mim, bateu no meu filho de novo. Eu não sei se eu faria isso. Eu acho que eu não daria esse conselho, eu não teria essa ousadia de dizer isso. Mas esse pastor, talvez inspirado por Deus naquele momento, disse para a mulher, você faz o seguinte, você vai sair daqui, você vai numa loja, você vai comprar uma vasilha nova. Mas pastor, o que eu vou comprar vasilha? Comprar vasilha, meu problema é meu marido, que é um capeta em casa. Não, escuta, você quer resolver o problema? Eu disse, quero. Então você vai comprar uma vasilha nova. Quando seu marido chegar em casa, você vai dizer, vem cá. E aí você vai lavar o pé do seu marido. Mas como que eu vou lavar o pé do meu marido? Você é louco, ele é um maluco, ele vai me bater. Você quer resolver o problema? Com muito custo ele conseguiu convencer. Ela saiu dali, foi lá, comprou uma vasilha, foi para casa. Quando o marido chegou bêbado, ele chegou já quebrando tudo. Ela falou, vem cá, por favor. E ele chegou para cima dela, senta aqui. Lavou o pé dele. Ele não entendeu nada, estava bêbado, dormiu ali mesmo. No dia seguinte, o marido chegou, ela pegou a vasilha, vem cá, vou lavar teu pé. Ele estava meio sóbrio, meio bêbado, entendeu o que aconteceu. Disse, por que você está lavando meu pé hoje? Você nunca fez isso? Porque eu estou indo na igreja e o homem de Deus que estava lá falou que era para eu lavar o seu pé. E eu estou aqui para lavar o seu pé. Falou isso chorando. Ele disse, eu quero conhecer esse cara. Ele convenceu você a lavar meu pé, você nunca fez isso, nós estamos casados há quantos anos? Eu quero ir lá. E ela foi. E ele foi, junto com a esposa, naquele culto. E naquele culto, Deus falou com ele. Deus transformou a vida daquele cara. Pra você ter uma ideia, só para encurtar a história, esse casal, foi através desse casal, eu não me lembro o nome deles, que Deus começou um grande avivamento na África do Sul. A filha desse casal, ela era regente de um dos maiores corais da África do Sul, até o dia da sua morte. O filho dele se tornou um grande missionário, e tudo começou com aquela atitude. Pegando esse exemplo, que não é uma regra, tá? É um exemplo. É mais ou menos isso que Pedro está falando. Com a sua conduta, você ganhará o seu marido. Mais do que com a sua fala. Deu para entender? Só um exemplo, tá? E aí, entrando na seguinte questão, versículo 3. Acompanhem lá o texto. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Você notou 3 coisas aqui, né? Primeira coisa, quais são das 3 coisas que ele cita aqui? Primeira coisa, frisado de, versículo 3, cabelo. Segundo, adereço de ouro. Terceiro, aparato de vestuário, ok? Vejamos alguns aspectos. Primeiro, a mulher deve se vestir bem. Ele não está ensinando o contrário. A mulher não deve se cuidar. Não, a mulher deve se vestir bem. Deve destacar a sua formosura, seus traços, sua beleza. O problema é que hoje a gente vive o outro lado da moeda.
Tá na jogada agora a moda de se vestir pouco demais. O pano meio que encurtou. Parece que faltou tecido. E aí o problema não é nem o pano que encurtou apenas. O problema é que o homem olha o pano curto. E o homem olha mesmo. E todo homem olha. Inclusive o crente. Inclusive os mais piedosos. Eles olham. Agora, se a mulher não tomar esse cuidado, ela vai se vestir para ser olhada. E daí, de repente, ela pode contribuir para o tropeço do infeliz que olha. Que olha mesmo. E eu não estou falando que está certo do homem olhar, estou falando que essa é uma característica do homem, ele olha. Uma coisa é você olhar, outra coisa é você cobiçar, tá bom? Todo homem olha, nem todos cobiçam, mas todo homem olha. E aí o Pedro está falando o seguinte: é necessário um certo equilíbrio. Falando para aquelas mulheres lá, e isso serve muito para nós hoje. Ele está dizendo, nem dispendioso demais para chamar a atenção de toda a sua pompa, de todas as suas penas e paetês. Minha mãe que falava, eu vou para casa tomar um banho, colocar um paetê, já volto. Eu confesso que eu não sei o que é paetê. O que é paetê? Tecido de brilho? Vou dormir mais inteligente. Eu não sabia. Minha mãe falava, eu vou tomar um banho, colocar um paetê e já volto. Então, o Pedro está falando o seguinte, nem muito dispendioso, para não chamar tanta atenção dos paetês, e também nem se vestir de maneira que irá despertar olhares que não vão ajudar o homem a manter-se puro. Então, o que ele está dizendo aqui? Cuidado. Ela precisa ser bela. Ela precisa ser atraente. A mulher precisa cuidar. Mas a beleza da mulher precisa trazer glória para Deus, sem chamar a atenção especificamente para o seu corpo, sem atrair sedução. E eu sei que essa é uma palavra ruim de ouvir e não é muito falada nos nossos dias. Mas o que Pedro está dizendo é isso. Essa é a orientação para as mulheres do primeiro século. Mas eu pergunto, será que essa orientação de Pedro é necessária hoje? Será que aqui numa igreja onde eu acho que todo mundo aqui é cristão, será que era necessário a gente estar falando sobre isso? Será que não dava para pular esse texto, não? A gente está expondo versículo por versículo, não dava para pular esse versículo, não? Será que isso é necessário para os nossos dias, irmãos? Eu acho que sim. Eu acho que talvez até mais, né? Porque assim, Deus deu à mulher, olha só que lindo. Deus deu à mulher um dom de ser bela. O corpo da mulher, o corpo feminino é bonito. Do homem é difícil, dá trabalho achar um corpo bonitinho aí. Dá trabalho. Mas a mulher tem um corpo bonito. Deus deu esse dom da beleza para a mulher. Então cabe à mulher o entendimento de que o homem olha. E ele olha, irmã. Ele olha. O bicho ele olha. Então a mulher devia se perguntar, Pedro está dizendo, o que eu quero atrair para mim? Quais os tipos de olhares eu quero despertar para mim? Essa decisão é da mulher. E diz respeito à beleza exterior da mulher, ok? E aí depois de Pedro falar sobre a beleza exterior da mulher, ele vai tratar da beleza interior da mulher crente. Beleza interior da mulher crente, versículo 4 até o versículo 6. A mulher cristã deve cuidar mais do coração do que da aparência. A mulher cristã deve cuidar mais do coração do que da aparência. Então, ao invés de se preocupar apenas com um banho de loja, que também é importante, Pedro diz, gaste mais tempo cuidando do coração. Versículo 4, olha lá. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, etc, etc. Então, o que Pedro está falando aqui? Gaste mais tempo, não que a beleza externa é menos importante, mas gaste mais tempo cuidando do coração. Gaste mais tempo diante do espelho da palavra. Gaste mais tempo valorizando a beleza do homem interior do coração, unindo ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo. O que Pedro está dizendo? Não tem roupa mais bonita na mulher do que um espírito manso e tranquilo.
Não tem. Ele está falando, olha, cuide, mulher, da sua beleza externa, sim. Mas cuide muito mais. Não se esqueça daquilo que é mais importante, que é do teu traje espiritual, interior. Cuide daquilo que não é visto pelos próprios olhos, mas é percebido por alguém que tem um coração e uma alma remida em Jesus. Você conhece gente que é bonita demais? Sabe aquela gente que é bonita? Mas é bonita que chega, dá até raiva. Perdeu o fôlego, sabe? A Jo sempre fala isso quando eu me arrumo. Bonito, tirar o fôlego. Ai, que homem. E aí, sabe, tem gente que é bonito, né? Bonito. Só que já aconteceu com você? Você chega, amor, não me desmente, deixa eu ficar achando. Aí assim, você chegou para conversar com uma pessoa que é muito bonita, muito bonita. Você criou expectativa lá em cima. Em 2 minutos de conversa, você percebeu que é só casca, que é só embalagem. Como o Adjax diz, só sai borracha da conversa. Você conhece alguém assim? Eu já tive esses desprazeres, sabe? Mas aí, ao mesmo tempo, você já conversou com uma pessoa que talvez ela não é assim tão bonita fisicamente, meio desprovida de beleza, mas aí você quer conversar com ela o dia inteiro, a todo momento, porque parece que ela é uma fonte de sabedoria que é inesgotável. Parece que da boca dela sai uma riqueza da graça de Deus. É prazeroso, é agradável. A gente aprende, a gente cresce com o testemunho daquela vida, com a postura com que aquela pessoa vive com as pessoas, com a sua família, com a igreja, com a forma com que ela lida com os problemas. É isso que Pedro está falando aqui. Cuide mais do coração. Porque se tem uma coisa que todas as vezes ficam evidentes, é aquilo que muitas vezes os nossos olhos imediatamente não veem, mas uma hora aparece, aqui. E aí, vejamos o segundo aspecto da beleza interna da mulher cristã. Primeiro, a mulher cristã deve cuidar mais do coração do que da aparência física. Segundo, a mulher cristã deve cuidar mais daquilo que tem valor diante de Deus do que daquilo que é valorizado pelos homens. Olha o versículo 4, a parte B, 4b. Que é de grande valor diante dos homens. Mulheres, valorize muito mais aquilo que pode ser que muitas pessoas não vão ver e não vai valorizar, mas que tem grande valor diante de Deus. Muito mais importante do que você atrair olhares, são os olhares de Deus para você. Muito mais importante de atrair olhares deste mundo, é importante você agradar a Deus com a sua postura, com a sua vida. Terceiro aspecto, a mulher cristã deve seguir mais o exemplo das santas mulheres do passado do que copiar os modelos das mulheres contemporâneas mais fúteis. É grande isso aqui, né? Mas veja bem, as mulheres cristãs devem seguir mais o exemplo das santas mulheres do passado do que copiar os modelos das mulheres contemporâneas mais fúteis. Versículo 5 e 6. Olha lá o que diz versículo 5. Pois assim foi também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. 3 coisas que as mulheres daquele período faziam. Primeiro, elas esperavam em Deus. Versículo 5, esperavam em Deus. Aqui tem um ponto muito importante, esperar em Deus. No contexto aqui, o que é esperar em Deus? Lembra das mulheres que eu falei no contexto de Pedro? Esperar em Deus aqui é esperar a conversão do marido. O contexto aqui é de um mundo pagão, onde os maridos precisam ser ganhos para Cristo pelo exemplo. Então a mulher esperava em Deus e não desistia de esperar em Deus. Tem alguma mulher aqui que orou muito pela conversão do seu marido e viu a conversão do seu marido? Amém, ó, que bênção, glória a Deus, que bênção. Eu lembro da minha sogra, a mãe da Ju, orou muito pela conversão do meu sogro e ela viu. Isso é uma bênção, é disso que Pedro está falando. Essas mulheres esperavam em Deus, não desistiram e Deus honrou a esperança e a fé dessas mulheres. Talvez seja o seu caso hoje, irmão. Talvez você esteja orando pela conversão do seu marido. Talvez você, marido, esteja orando pela conversão da sua esposa. Espere em Deus. Pedro está dizendo, siga o exemplo daquelas mulheres do passado que esperaram em Deus. Segunda coisa, essas mulheres que esperavam em Deus eram submissas ao marido. Versículo 5. E a cultura de hoje é que quando a gente fala que a mulher cristã precisa ser submissa ao seu marido, parece que essa mulher vive numa era jurástica, pré-histórica. E não é isso. Queridos,
É possível uma mulher ser doutora, é possível ser uma mulher ter pós-doutorado, é possível essa mulher ocupar o cargo mais elevado de uma grande multinacional. É possível essa mulher estar no topo da pirâmide social, ter abaixo dela inúmeros subalternos, mas dentro de casa ser submissa ao seu marido. Saber entender a funcionalidade do lar. Eu lembro de uma irmã daqui da nossa cidade, que ela é delegada. E o marido dela é policial civil. E dentro da casa, no trabalho, ele se submete a ela por causa do cargo. Mas em casa, ela é submissa ao marido como esposa. Veja que aqui não tem absolutamente nada a ver com inferioridade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma mulher pode ser presidente de uma nação e dentro de casa ela entender a funcionalidade do seu lar. Amém? Então, terceiro ponto. Essas mulheres que esperavam em Deus, que eram submissas aos maridos e que deveriam ser exemplo, essas mulheres eram exemplo de prática do bem. Versículo 6, ó. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O que Pedro está dizendo aqui? Ao invés de olhar os desvalores da nossa sociedade contemporânea, olhe para os valores, olhe para os testemunhos do passado, tragam bons exemplos do passado, vivam no presente para assim direcionar as futuras gerações. É isso que ele está falando. Mas agora chegou no momento que você, irmã, estava esperando. A hora de falar com os maridos. Versículo 7. Versículo 7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Homens, maridos, igualmente. Veja que não existem dois pesos e duas medidas. Assim como ele disse, mulheres igualmente, aqui ele diz, maridos, vós igualmente. E o que Pedro está mostrando aqui? Pedro está mostrando que Cristo é o cabeça da igreja. Presta atenção, Cristo é o cabeça da igreja. Ele serviu a igreja. Ele deu a vida para a igreja. E esse marido, como cabeça da mulher, deveria viver a vida comum do lar. Viver com discernimento, tratá-la com dignidade, porque ela é herdeira com ele da graça de Deus. E aqui então eu quero chamar a sua atenção para os 4 cuidados que Pedro diz que todo homem, todo marido deve ter com a sua esposa. Então, marido, segura na cadeira que agora é com você. Primeiro cuidado é o aspecto físico. Ele diz, vivei a vida comum do lar. No grego aqui a palavra comum do lar é sineokoites, que significa viver junto na mesma casa, que traz a ideia no contexto grego de que o marido precisa atender todas as necessidades físicas da mulher. O marido precisa atender todas as necessidades físicas da mulher, desde o sexo até as necessidades materiais. Ele precisa corresponder ao que a mulher tem direito, e a Bíblia ensina isso. Não é isso que Paulo vai dizer? Pedro vai dizer, marido, conceda à esposa o que lhe é devido, esposa, conceda semelhante ao marido o que lhe é devido. Paulo vai dizer, marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns ao outro, salvo por mútuo consentimento, para que vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Veja bem, o marido não pode então sonegar à sua esposa o que lhe é dela por direito. Os dois são uma só carne. Essa palavra é para você casado, essa palavra é para você solteiro que vai um dia se casar. Amém ou não amém? Ô Lucas, eu esperava que você ia dizer um amém. Sem pressão, tá? No seu tempo. A primeira orientação que Pedro dá para o marido aqui é que o marido tem que viver
A vida comum do lar. Ele não pode ser um homem alienado. Ele não pode ser um homem que não percebe as necessidades da casa. E muito menos a necessidade da sua esposa. Viva a vida comum do lar. É o aspecto, meus irmãos, físico. A sua mulher tem necessidades materiais e necessidades físicas. Entre quatro paredes não significa que o que importa é você se satisfazer e acabou. Ela tem direito daquilo que lhe é dela. E dá seus pulos, nego. Dá seus pulos. Segundo aspecto. A gente não ouve nenhum amém nessa hora, né? Segundo aspecto. A gente vê uns pescocinhos assim, só encolhendo assim. Segundo aspecto. O aspecto intelectual, porque ele diz, vivei a vida comum do lar com discernimento. Meus irmãos, por que Pedro trata disso? O que significa viver com discernimento? Vamos entender, aqui tem muita coisa boa para a gente aprender. Embora o homem e mulher sejam feitos à imagem e semelhança de Deus, embora o homem e a mulher no casamento tornam-se uma só carne, embora isso tudo, eles são seres completamente distintos. Homem e mulher são completamente diferentes. Você não se casa com um outro igual. Você se casa com um outro diferente. Por isso que nós temos muitos livros. Por exemplo, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Mulheres são ostras, homens são pé de cabra. Já viram esses livros? É isso aí? Ou inverti? Invertido, né? Ou, por exemplo, eu anotei aqui, por que homens mentem e as mulheres choram? Ou, homens fazem sexo e mulheres fazem amor. Todos esses são livros com o título, temas que são provocantes para despertar um aspecto fundamental. Homem é diferente da mulher, mulher é diferente do homem. E porque o homem é diferente da mulher e a mulher é diferente do homem, Pedro está dizendo, marido, você precisa conviver na vida comum do lar com discernimento. Se o homem tratar a sua mulher assim como ele trata um homem, ele vai machucá-la. Se um homem tratar a sua esposa assim como ele trata o colega de trabalho, o companheiro do futebol, o primo, o irmão, ele vai feri-la. Ele precisa ter discernimento, entender as diferenças. Vamos ver o aspecto... Tem uns fera que... Só para não demorar muito, o aspecto físico, por exemplo, de diferença. A sexualidade para o homem é o quê? O ato sexual. O ato sexual para o homem é a sexualidade. A sexualidade para a mulher não é o ato sexual. A sexualidade para a mulher tem a ver com o afeto. O sexo para a mulher começa no café da manhã. No café da manhã. Se no início do dia você for rude com a sua esposa, você for grosseiro no começo do dia, à noite vai ter pedra dentro do seu travesseiro. Vai ter pedra no colchão. Porque para ela o sexo não é o ato em si, para ela o sexo é a consequência. A relação é amor, é afeto, respeito, carinho. Tudo isso pavimenta o caminho para o sexo. Para a mulher é assim. O homem é capaz de brigar com a esposa agora e 2 minutos depois ter uma relação sexual boa com ela. Para a mulher isso nunca rola. Nunca rola. Nunca rola. Então o que o Pedro está dizendo aqui? Marido, olha, você precisa saber o que é o universo feminino. Você precisa compreender o que é uma mulher. Senão você vai ser rude com ela. Senão você vai tratá-la como você trata um homem. E você vai ser pesado demais com ela. Você vai machucar demais. Então, marido, tenha discernimento. O que é isso? Leia, estude, busque compreender, aprender um pouco sobre o universo feminino. Não é para você ir para o lado de lá, é para você entender melhor a mulher que você escolheu para ser a companheira para o resto da sua vida. Tem que deixar claro, porque, né? Não busca demais. Então, assim, você precisa entender a mulher que vai ficar contigo, nego, para o resto da tua vida, porque para a Bíblia não tem outra. Não dá para quando chegar a uma certa idade trocar de 60 por 2 de 30. Não rola isso. Você nasceu no tempo histórico errado, nego, se você quer isso. Então, assim, é preciso ter discernimento para conviver com a mulher. Você precisa entender.
universo feminino. Terceiro aspecto que Pedro trata, ele fala do aspecto físico, ele fala também do aspecto intelectual, discernimento, e também fala do aspecto emocional. E tendo, versículo 7, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Homens, vamos falar junto? E tendo consideração para a vossa mulher como a parte mais frágil, gostei. Tratai-a com dignidade. Pense comigo, nego velho. Em que aspecto a mulher é o vaso mais frágil? Em que aspecto? Qual aspecto a mulher é mais frágil? Então, vamos entender isso aqui. Primeiro, a mulher... Ela é mais fraca. Uma força física. Ok. Sentimento. Eu gosto sempre de dizer o que é, primeiro dizendo o que não é. Primeiro, a mulher não é o sexo mais frágil do ponto de vista sexual. Não é. A mulher não é o sexo mais frágil do ponto de vista sexual. Por quê? Porque o homem chega ao ápice da relação e o coitado sofre uma espécie de aneurisma cerebral. Ele é nocauteado em segundos e ele fica ali quase desacordado. A mulher pode ter 1, 2, 3, 4. O homem fala, você está louco, pastor. E o cara está pedindo água porque não consegue. Não consegue. Então, sexualmente, a mulher é mais forte do que o homem. E isso, falar no sentido biológico da coisa, a mulher é sexualmente ativa por muito mais tempo do que o homem. Você passou lá, sei lá, não vou dar idade aqui, mas chegou um tempo, homem, o negócio complica. A mulher continua por um tempo maior. Então, do ponto de vista sexual, a mulher não é o sexo mais frágil. A mulher não é o sexo mais frágil no que tange a capacidade de sofrer. A dor, por exemplo. A dor está vindo lá na esquina e o homem já começa a gemer em casa. A gente tomou a vacina do Covid hoje, primeira dose. Eu estava machão até as 3 horas da tarde. Falei, rapaz, não deu reação nenhuma. A mulher falou que ia dar essa aí, dá reação. Eu estou suave. 3h30 bateu. Eu estou aqui com a cabeça latejando, a dor na coluna terrível, febre, corpo assim todo febril. E a Jô está ali correndo com o Theo ali, de um lado para o outro ali. Então assim, no que se refere à capacidade de sofrer, eu tenho uma tese. Aliás, eu tenho 2 teses. Por favor, não me entenda errado. Homens, ou a gente admite que a gente é muito mais sensível para a dor do que a mulher, ou a gente admite que a gente é muito mais covarde do que elas. Porque eu não sei se eu falo por todos os homens, vou falar por mim. Eu sou muito mole para dor. Não, né? Ah, Alessandrão também. Assim, se o homem tivesse parto, ele morreria todas as vezes que fizesse o parto. Todas as vezes. Eu acho que não chegaria nem à mesa de cirurgia. Não. Rapaz, uma unha encravada pra gente já... Então, assim, se a mulher não é o sexo mais frágil na relação sexual e nem na questão da capacidade de sofrer a dor, então, aonde que está esse sexo mais frágil? Exato, Maraísa. Exato. É o que Pedro está falando. A gente precisa levar em consideração que a mulher é o vaso mais frágil, ou seja, ele está tratando do aspecto emocional aqui. Ele está tratando da questão da sensibilidade. Ele está dizendo a mulher é uma peça mais delicada. Além de mais bem acabada, né? Porque isso é claro, né? Mas que Deus estava com preguiça quando fez o homem, né? A mulher não, ele fez o homem dormir. Até a matéria-prima é melhor, né? Porque o homem, Deus fez com barro, né? Sujo. Com a mão para fazer o homem. Barro, terra. A mulher não, já pegou do osso. Deixou o cara quietinho para não interferir. Dormiu, pegou do osso, da matéria-prima. A matéria-prima é mais bem acabada. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Considerar que a mulher é o sexo mais frágil. É o aspecto emocional. Ela é a peça mais delicada. E aí, o homem é atraído por aquilo que vê. Agora, a mulher é atraída por aquilo que ela escuta. Então, não tem nada que agride mais uma mulher do que um homem grosso, um homem casca grossa, um homem de duras palavras. Mas aí, meu irmão, você precisa entender que você precisa medir as suas palavras. Você não está falando com um tiranossauro rex em casa. É um sexo mais frágil. Talvez no seu serviço o cara te chama de calango.
o cara te chama de monstro do Lago Ness, você leva de boa, mas a sua mulher não, cara. Cuidado com o que você fala quando ela acorda. Então assim, é claro, vamos entender aqui uma coisa. É claro que nós não somos anjos. Se nós fôssemos anjos, seríamos anjos que caiu do céu. Nós somos pecadores, que foram redimidos pela graça de Deus, mas a gente está na luta diária contra o pecado, tá bom? Nós não estamos querendo jogar peso nenhum nas costas de vocês. A gente está na luta diária contra o pecado, só que às vezes você se excede. Às vezes você fala palavras que você não gostaria de dizer, às vezes você levanta a voz num tom que você não gostaria de levantar, que você não deveria ter usado, às vezes você machuca a pessoa que você mais ama. Então, quando isso acontece, quando você machuca, quando você se exaspera, quando você usa a palavra que não deveria usar, quando você sobe o tom da voz que você não deveria subir, qual que deve ser a tua postura, hein, nego? Querida, me perdoe. Me desculpa, eu não devia ter falado assim. Muda de postura. Procure se corrigir. Mas aí o duro é que tem gente que está a vida toda de forma grosseira. Não pode falar um A que o cara já se exaspera. E eu vou dar um dados para você. Até 2020, antes de estourar a pandemia, depois que começou a pandemia do Covid-19, isso se intensificou. Mas até 2020, 30% das mulheres que morrem no Brasil, 30% das mulheres que morrem, elas morrem assassinadas por ex-namorados, por namorados, elas são mortas por ex-maridos ou por maridos, elas são mortas por companheiros ou ex-companheiros. É o famoso feminicídio. Matar a mulher por ser mulher. Isso tem crescido. Durante a pandemia, esse número subiu lá em cima. Então trate, marido, a sua mulher com doçura. Como se estivesse lidando com uma espécie de porcelana. Deus fez a mulher com essa característica de ser o vaso mais frágil, a sensibilidade dela é maior, e não ache que é só a tua. Se você trocar essa, você vai arrumar uma outra que é talvez pior. Não é a tua, é a mulher. Deus fez ela assim. Se você não gosta, tem um outro caminho que eu não quero nem falar qual é. Você já entendeu? Mulher é assim, né? Então assim, mulher é mais sensível. Ok? Então, a mulher precisa cuidar da aparência, precisa cuidar do vestuário. Mas o que Pedro diz para o homem? O homem precisa ter cuidado com as palavras. Por quê? Porque a mulher é muito mais atraída por aquilo que ela escuta do que por aquilo que ela vê. Primeiro princípio, o princípio físico. Segundo princípio, o aspecto intelectual. Terceiro, o aspecto emocional. E a pergunta que fica para nós encerrarmos é: como anda o nível emocional da sua casa? Como que anda o nível emocional lá do seu casamento? E o quarto e último aspecto, para a gente encerrar. O aspecto espiritual. Olha só, final do texto. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pedro está dizendo que há uma conectividade entre a sua casa e o templo. Há uma ligação entre a vida familiar e a vida da igreja. Há uma conexão com a vida conjugal, com a sua vida de oração. A vida cristã não é uma vida departamentada. Na igreja eu sou uma bênção, em casa eu sou um brutamonte. Na igreja eu me emociono, eu sou legal com todo mundo, eu choro, eu grito aleluia. Na casa eu meto arreio na minha esposa. A vida cristã não é departamentada, dividido por departamentos. Aqui você é uma bênção e lá não. A Bíblia diz que a mulher que é oprimida no lar, isso intercepta a oração do marido. Se você não tratar a sua mulher com dignidade, com honra, as suas orações são interrompidas até Deus. Quem está falando isso não sou eu, é Pedro que está falando aqui, ó. Se você não cuida do seu casamento, as suas orações são interrompidas. E aí, meu irmão, você há de convir comigo, que dá para ceder, né? Sei que vocês são diferentes, mas se ela quer sair, não dá para sair todo dia, mas de vez em quando dá, né? Tenha discernimento. Não dá para você falar com a tua esposa como você fala com os caras no trabalho. Não dá, tá bom?
E isso tem a ver com o aspecto espiritual. Alguém certa vez já disse que não há casamento que esteja tão ruim que Deus não possa consertar. E não há casamento que esteja tão bom que não pode ser melhorado. Como é que está o teu casamento? Como é que está o teu relacionamento? Será que precisa de alguma reforma? Você que é solteiro, como você quer que seja o seu casamento? Como que você quer a pessoa que você vai se casar? E olha, solteiros, palavra para você aqui, ó. Pedro não está falando, agora não fala Pedro, quem fala sou eu. Você ainda tem tempo, nego. Se é solteiro, se é solteira, você ainda tem tempo. Para de ficar procurando alguém que para ser o seu príncipe, a sua princesa encantado, como você faz uma lista de supermercado. Não, porque ele tem que ter assim. Olhos verdes, cabelo loiro, corpo, né? O que a gente vê, até quem fala isso não sou eu, é a Alexandra Brantes, a esposa do Rodolfo Brantes. Ela diz lá que muitas vezes as meninas preparam o seu coração, esperando o seu príncipe encantado, baseando mais ou menos assim. Bom, ele adora sushi, eu também. Cheque. Bom, ele adora Star Wars, eu também. Cheque. Ah, ele adora filme, eu também. Então, cheque. Não procura valores, não procura princípios. Ah, ele adora jogar videogame, então você vai ficar jogando videogame porque esse infeliz a vida inteira vai comer o quê, infeliz? A gente não procura características, a gente deve procurar princípios, valores. Valores. Não procure alguém para você casar, para você listar e dizer cheque. Procure alguém de princípios, que ame mais a Deus do que a você. Mais a Deus do que a você. Alguém que tenha valores, alguém que tenha princípios. Como é que está o seu relacionamento? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Alguém certa vez disse que você não é o que você pensa, você não é o que você ouve, você não é o que você vê, você não é o que você fala, você é o que você faz. Nós não aprendemos a Bíblia para aumentar o nosso cabedal de conhecimento. Porque se fosse assim, você podia fazer isso em casa, você não precisava estar aqui. Você podia estar estudando a Bíblia em casa. Se fosse só para você mostrar que você tem um conhecimento de Bíblia melhor que os outros, você faz isso em casa. A gente está aqui não por isso. A gente veio aqui porque nós somos uma família. A gente chora com os que choram, a gente ri com os que riem, a gente se apoia, a gente se exorta uns aos outros, a gente consola uns aos outros, a gente apoia uns aos outros, a gente é uma família. A gente vem aqui estudar a palavra de Deus com um propósito. O propósito de obedecer a palavra de Deus. Não é só saber, eu quero viver isto aqui. E aí, quando você olha para a sua Bíblia, você entende que você está diante de um espelho. A palavra de Deus é um espelho. E talvez a palavra de Deus olhou para você, você olhou para ela hoje e disse: Senhor, eu vi que hoje eu preciso melhorar nisso aqui. Tem algumas coisas que eu preciso ajustar, tem umas coisas que eu preciso mudar aqui. Mas eu não dou conta, não. A palavra de Deus te mostrou. Agora é a hora de você obedecer. Como? Na força do Espírito Santo. Você vai orar e vai dizer: Senhor, eu quero. Eu vou fazer aquilo que a mim cabe ser feito. Mas quando eu fraquejar, porque eu vou. Quando eu desanimar, porque eu vou. Que o teu Espírito me sustente e me ajude a continuar obedecendo a sua palavra. Que eu seja a mulher que o Senhor quer que eu seja o marido que o Senhor quer que eu seja para minha esposa. Vamos orar? Pai, obrigado por essa porção da sua palavra. Te agradecemos por aquilo que o Senhor ensinou a nós através do seu filho, o apóstolo Pedro. Nós reconhecemos que nós somos anjos caídos, pecadores, a gente luta diariamente contra o pecado, Pai. A gente está nessa luta diária. Nos ajude, Senhor, a sermos e a fazermos aquilo que o Senhor e a Tua palavra espera de nós. Ah, Deus, aquilo que porventura não entrou no nosso coração, que não nos trouxe entendimento, Pai, em nome de Jesus, fale conosco, que o Teu Espírito Santo ministre sobre nós a verdade da Tua palavra, que o Senhor nos ajude a viver e experimentar um casamento feliz. Eu oro pelos nossos irmãos que se divorciaram, que estão separados, que ainda sonham em ter um novo casamento, um novo relacionamento. Prepara, Senhor, uma pessoa de princípios, de valores, para fazer, ó Deus, a construção de um lar feliz. Eu oro, ó Deus, por aqueles que são solteiros, que nunca se casaram. Deus, não permita que os nossos jovens abandonem o desejo de constituir família, não. Ó Deus, levante, Senhor, novos exemplos que sirvam, ó Deus,
Deus, de direção para os nossos mais novos. Deus, eu quero experimentar na minha casa, eu quero que a nossa igreja experimente o que é um casamento feliz, alicerçado na sua palavra, com a funcionalidade bíblica, que nós, ó Deus, possamos experimentar milagres. Eu oro por essas mães, por essas mulheres que continuam esperando no Senhor a conversão dos seus maridos, que elas possam ver e serem honradas por a sua fé, que os maridos, ó Deus, que oram pela conversão das suas esposas, possam ver a conversão das suas esposas, dos seus filhos, e que nós possamos dizer assim como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, para a glória do seu nome. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Se você ainda não pegou a contribuição para o projeto social da igreja, ali no fundo tem uma caixinha, você pode retirar ali a sua contribuição para a cesta básica de domingo, tá bom? Deus te abençoe e vai na paz.